Boa tarde. Hoje é uma live aqui que vai tirar você do modo enrolação e colocar você no modo ação. Isso mesmo. É uma live que vai te ajudar a eliminar a procrastinação da sua vida e você vai ter uma vida hoje muito mais ativa, sem enrolar mais, sem adiar o que precisa ser feito, o que você sabe que precisa ser feito. Boa tarde, maravilhosa, todas nós somos, né? Somos semelhança de Deus, maravilhosas, estamos aqui buscando aprimoramento e isso é muito bom. Ontem eu lancei aqui uma caixinha, né, aqui no Instagram, falando que eu queria fazer uma live. Eu tenho live toda segunda-feira com os Segundas em Foco, diretamente de Nova York. Gente, que sonho! Minhas mentoradas são muito chiques, meu Deus. E aí eu queria fazer, eu faço sempre na segunda-feira, a nossa sequência de lives, né, Segundas em Foco. E aí ontem eu desejei fazer mais uma entrega aqui no perfil. Muita gente tem chegado no perfil, muita gente interagido. Eu percebo que é um conteúdo que tem chamado muita atenção e a gente vai entregar muito conteúdo aqui sempre para poder fazer com que essas mulheres, né, mas mulheres que interagem comigo, que elas saiam desse lugar que elas estão, às vezes, de inércia, né? E sem saber, às vezes, por que estão nesse lugar. Então, a live que eu não divulguei foi uma live que eu pensei ontem rapidamente. Aí uma seguidora sugeriu o tema. Eu pedi uma sugestão, ela disse: Karine, fala de procrastinação, dá dicas pra gente aprender a não adiar mais, né? E aí, hoje a gente vai parar de procrastinar e vai assumir o controle da nossa rotina de forma prática e realista, mesmo que você esteja desmotivado, né? A ideia dessa live é que você assuma o protagonismo da sua vida, mesmo nos dias de desmotivação. E eu já fui, né? Hoje eu mentoro mulheres nesse tema de procrastinação, de como você tem uma rotina produtiva, estruturada, não uma rotina que te aprisione, mas uma rotina que te faça alcançar os seus objetivos. Cada um tem um, né? Sempre a gente tem aqueles objetivos que aquecem o nosso coração. E se a gente não tiver estratégia, a gente acaba não alcançando, né? E aí eu vou falar um pouco de mim, porque hoje, mentorando mulheres, eu vejo que como eu tenho crescido também, e como eu tenho tido uma atenção especial para a minha rotina e para a minha vida de forma geral, né? Então, eu fiquei pensando ontem, gente, eu já fui essa pessoa que também adia, né? Eu lembro que eu comprei esse ring light que eu tô usando aqui com vocês, eu comprei esse ring light em abril do ano passado. E aí eu comecei a fazer algumas séries de live, fiz 4 séries de lives. Depois, gente, eu guardei esse ring light, olha como são as coisas, eu já queria vir pro digital. E eu guardei esse ring light aqui por muito tempo no pacote que ele veio, né? Na sacolinha que ele veio, ele ficou muito tempo guardado. E aí ontem eu lembrando, meu Deus, então eu tinha um desejo de vir pro digital e eu parei tanto tempo de estar aqui conectada com as pessoas, né, de estar expondo o meu ponto de vista, servindo, entregando conteúdo, comprei um microfone, fiz um investimento e depois não dei a energia devida, né? Então tive aquela ideia inicial e depois não tive aquela ação que era proporcional ao meu desejo. Então, assim, isso é também procrastinar. Você tem um projeto, mas você não dá a energia necessária, você não está aqui todo dia se mostrando. Com quantos seguidores tiverem, se você deseja realmente ir para o topo, você tem que começar, tem que agir, tem que estar no digital, tem que estar também no físico, nos eventos, nos locais. E por que que eu fiz isso? Se você for perguntar de maneira consciente, eu não sei te explicar. Eu posso dizer que é porque eu tinha um bebê pequeno, que eu estava me adaptando, mas não justifica porque o bebê já tinha mais de 6 meses, né? Então por que que eu demorei tanto? E isso acaba repercutindo no meu faturamento, repercutindo nos meus produtos, né? Eu poderia estar vendendo há mais tempo, estar me conectando com novas pessoas há mais tempo. E por que que eu não dei a energia necessária? E ontem eu fiquei pensando sobre isso e por isso que eu ensino hoje sobre rotina, sobre disciplina, porque foi o que eu apliquei na minha vida, né? Eu apliquei algumas estratégias para eu conseguir estar aqui hoje, para eu conseguir estar toda segunda-feira no compromisso da live, né? Que é um compromisso que eu primeiro acordo comigo e depois com a minha audiência, de não falhar. A próxima segunda é feriado e eu vou estar aqui no feriado. Então, foram estratégias que eu fui criando comigo
para depois montar um método e montar a mentoria. Então, assim, ninguém está pronto, né? Então, assim, esse é o meu depoimento para você entender que todos nós passamos por algumas etapas de desafios, todos nós, em um certo grau, procrastinamos algo. Em alguma área, tem áreas que a gente tem mais facilidade para cumprir, né, os compromissos, tem áreas que são mais difíceis. Boa tarde, tudo jóia? Boa tarde, doutora. É alguém do consultório, que foi na época do consultório. E aí, por que que a gente adia, né? Então, todos nós, em alguma área, a gente adia algo. E aqui hoje eu quero esclarecer para vocês como a gente conseguir de forma prática parar de adiar. Eu vou falar do que eu vivi e hoje é o que eu ensino, né, na mentoria Discipline-se. E eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que é que você mais costuma procrastinar. Andréia, digite aí, por favor, o que mais você costuma procrastinar. Ruio também. O que é que você costuma mais procrastinar? Sempre tem uma área, né? E eu acho interessante a gente saber, para a gente também ter amor por nós e a gente entender que a gente não adia tudo. A gente adia algumas coisas em algumas áreas. E aí, quando a gente começa a identificar por que nessa área para mim é mais difícil, para mim, o que é que eu adio hoje que eu percebo? Quando envolve muita tecnologia, eu muitas vezes adio. A tecnologia para mim é algo que me desgasta. Quando eu rompo aquilo ali, eu consigo avançar. Quando eu domino o aplicativo, tá de boa. Mas até eu ir para aquele aplicativo, eu baixar, eu entender como funciona. E são aplicativos, às vezes, que eu uso para mim, são aplicativos da escola dos meninos. Eu já entendo que nessa área de tecnologia é uma área que eu demoro para poder buscar. Então é interessante a gente saber por que tecnologia para mim ainda é um desafio, mesmo vencendo tanto, estando aqui no digital, né? E aí eu entendo que é algo que a minha geração teve que se adaptar, né? Até os 20 anos, os meus 20 anos, tecnologia não era como hoje. Então a gente pegou uma transição e a gente teve que se adaptar, tá? Então ainda é algo que eu procrastino, né? Então eu acho que até vir para aqui, comprar o Ring Light, não dar cara nas lives logo, eu acho que é porque envolve tecnologia, envolve o novo. André digitou aqui, procrastino o financeiro, a organização dos meus documentos. Perfeito. Eu também tenho um pouco desse desafio, André. Por exemplo, eu quero montar aqui no meu WhatsApp uma pasta de documentos digitais meus, né? Aí eu chego no consultório, se ela tem a CNH, eu fico buscando em alguma conversa aquele CNH. Eu falei, meu Deus, tem que criar aqui um grupo onde eu tenha com facilidade minha certidão de nascimento, de casamento, a minha CNH, tudo digitalizado e fácil para eu saber aonde buscar. Adio também, estamos juntas nisso. Nuio, o que é que você adia? O que é que você procrastina? Então, de qualquer forma, a gente procrastina sempre em alguma área por conta de algo, geralmente algo emocional. Eu vou falar aqui uma coisa interessante para vocês, né? Que a procrastinação, ela não é preguiça, né? E a procrastinação é alguma emoção não resolvida. Por isso que a gente demora. Por exemplo, no meu caso, que é tecnologia, eu não tenho tanta habilidade, né? Meu marido, ele é muito bom nessa parte. Eu sempre demoro um pouco mais e tem uma trava ali quando é algo muito tecnológico. Eu gosto de papel, eu gosto de agenda, eu gosto de caneta. Então, quando é algo muito solto que eu não pegue, eu tenho dificuldade, eu sou muito visual. E eu entendo que isso é algum apego mesmo ao antigo, a um padrão assim, de como foi que eu aprendi. Eu aprendi com papel, com caneta, e eu gosto disso. Então, quando é muito tecnológico, eu não tenho como pegar, eu tenho desafios de avançar, mesmo entendendo que o futuro é esse. Eu ainda tenho uma certa resistência. Eu gosto muito de coisas físicas, eu tenho isso. E isso acaba me levando para uma procrastinação quando algo é muito digital e virtual, né? Eu gosto de entregar o documento ainda quando eu chego para fazer um cadastro. Nos lugares hoje é todo mundo já com celular, né? Eu gosto de pagar no cartão de crédito mesmo. Hoje é mais comum você pagar com o celular. Então o celular vira um local ali onde você tem tudo no celular. E eu tenho esse desafio. André, a gente vai resolver essa procrastinação aí no financeiro. Vamos montar planilha, vamos montar estratégias. André é minha mentorada. Vamos montar estratégias para a gente se organizar e começar a ter prazer nisso. Hoje mesmo, antes da aula aqui da live,
eu já fiz o meu lançamento das finanças da casa, ontem eu fiz um levantamento do meu balanço, já fiz o da empresa, das mentorias também. Eu estou começando a tentar colocar na minha rotina esse olhar para o meu balanço, para o meu fluxo de caixa. Porque quando eu coloco na rotina, eu normalizo mais e não vira um evento. Quando vira um evento, eu vou adiando. Quando faz parte da rotina, eu boto na minha agenda aquele momento ali, lançar finanças, ver os gastos da casa, ver o balanço da empresa. Tal horário eu tenho que começar a lançar minha mentoria e tenho que ofertar essa mentoria. Eu começo a naturalizar o que para mim não é algo tão comum e isso ajuda a gente a vencer a procrastinação. Eu vou falar aqui as principais causas da procrastinação e vocês vão entender se vocês vivem alguma delas, tá? Uma das principais causas é medo de errar, tá? Então, no meu caso mesmo, com a tecnologia, o medo de errar, de fazer algo que seja irreversível, me faz ficar mais precavida e não querer ir com tanta força. Então, o medo de errar, anotem, gente, anotem. Eu sou a mulher que anotam. E é interessante que vocês anotem. Então, por que vocês vão procrastinar? Quando acabar a live, vocês vão entender, poxa, eu procrastino nisso. E vão entender se a causa é uma dessas que eu falei aqui. Então, o medo de errar, tá? Eu mesma na tecnologia tenho medo de errar e ser irreversível. A expectativa de ser perfeito. Então, quando você quer fazer uma live perfeita, quando você quer fazer uma entrega perfeita, você fica muitas vezes aprimorando aquele produto, né? Aquele serviço e você não faz porque você quer a perfeição. Falta de clareza, ou então a falta de clareza é quando você não sabe como fazer. Por isso que entra o mentor ele chega para auxiliar você no como fazer. Né? Então você não vai adiar mais porque você tem alguém agora que vai te dar um caminho que já foi traçado de como fazer. Dani, boa tarde, a live é sua, o tema é seu, você que escolheu. Estamos falando aqui de como vencer a procrastinação. E aí a gente está agora, Dani, na causa. Quais são as causas? A gente já falou aqui que todos nós procrastinamos em alguma área, né? E a gente está entendendo por quê. Quais são as causas? O medo de errar é uma causa, então você tem medo de errar, você não tem assim, às vezes, a sensação que você domina, então você prefere adiar, tá? Outra causa é a expectativa de ser perfeito, você quer agradar, você quer que seja muito bom e você adia uma entrega, adia um projeto, adia às vezes mentorar alguém porque você não se acha boa o suficiente e vai adiando. Outra causa de você também procrastinar é a falta de clareza, por isso que a mentoria é tão importante. Se eu não sei como fazer, eu busco alguém para me ajudar a fazer e não adio. Então a mentoria entra como esse auxiliar de como fazer, alguém que vai pegar você pela mão e vai te guiar, vai te dar clareza do que você quer, às vezes com perguntas importantes, você vai entender por que que você faz o que você faz e por que que você não faz o que você gostaria de fazer e isso não está levando você para essa vida que você gostaria de ter. E aí o mentor vai trazer clareza para você. Outra coisa também que pode fazer você adiar é uma sobrecarga. Hoje, com o digital, o que é que eu vejo? São tantas ofertas de mentoria, de processo de coach, de treinamento, de imersões. Se a gente não tiver cuidado, a gente fica comprando produtos digitais e a gente começa a ter uma obesidade na mente que você não sabe mais para onde ir. Porque são tantas ideias, tantas pessoas se vendendo, dizendo que tem a solução, que se você não tiver cuidado, você entra numa sobrecarga. Não sei se para vocês é assim. Para mim, como eu trabalho com mentoria, além de chegar no direct, muita gente ofertando para poder querer me mentorar, porque gosta do meu perfil e quer me mentorar. Então, são ofertas que eu nem peço, chegam para mim, pessoas se oferecendo. E também chega para mim pelo Instagram tantas ofertas de cursos de imersões em Alphaville, em São Paulo, e você fica, meu Deus, se eu for fazer esses cursos todos, eu não vou ter tempo de executar. Então, a sobrecarga mental faz você entrar em estado de paralisia. Então, se você escolher uma direção, siga aquela direção, finalize aquele ciclo antes de fazer um novo investimento, porque você vai criar uma sobrecarga e você vai ficar paralisado, tá bom? Outra coisa que também faz você procrastinar é a baixa estima. É você não achar que você é bom o suficiente, você ter medo do julgamento. Gente, a baixa estima interfere muito nos nossos resultados. Porque assim como você pensa que você realmente é. E as pessoas começam a ver você com o olhar que você se vê. Então, a baixa estima faz você
não agir, ou por medo de desagradar, ou por não se achar bom o suficiente, né? E aí você não começa por você não se achar bom o suficiente. Então são várias questões, as principais são essas: medo de errar, expectativa de perfeição, falta de clareza, que eu acho que é a mais fácil, porque você busca alguém para te orientar, a mentoria entra nessa etapa. A sobrecarga mental é você absorver muito conteúdo e não saber por onde começar. É interessante, eu nunca fiz, gente, eu nunca comprei grade, né? Essas grades de curso. Eu nunca comprei, sei por quê? Pra mim não funciona se eu tiver muito conteúdo. Se eu tiver muito conteúdo, eu paraliso, né? Meu marido gosta de comprar grades de curso, às vezes em um mês ele fazia 2 imersões, assim, de 4 dias, até mais tarde. Se eu entrar nesse ritmo, eu paraliso. Então, assim, eu faço uma imersão a cada 6 meses. Depois da imersão, eu fico maturando aquela imersão, eu leio livros sobre o tema e eu vou maturando, eu não consigo. Eu acho que é do meu perfil. Esse ano mesmo, eu comecei uma mentoria agora sobre posicionamento no digital, de maneira estratégica, né, no digital, e vou fazer uma imersão em São Paulo em junho, mas que tem assuntos correlatos e não tenho previsão de fazer outra imersão ainda esse ano, né? Então, assim, eu não consigo render se eu me sobrecarregar. Então, se eu tô com uma mentora, enquanto eu estou com ela, eu estou com ela. E aí depois eu tenho aí um novo objetivo, um novo foco, e aí eu busco uma nova pessoa. Mas a sobrecarga me paralisa e aí, em vez de me dar ritmo, eu começo a procrastinar. A Dilza linda, boa tarde. Dani falou que aconteceu com ela, sobrecarga mental, muito conteúdo, muito conteúdo. E quando você avalia, você fez vários cursos, só que às vezes você não saiu do lugar como você pensava. E aí você entende, meu Deus, eu dei muita intensidade e a minha mentalidade não acompanhou. Então tem que ter muito cuidado. Às vezes o ambiente te influencia. Se você tem um perfil mais emocional, o ambiente faz você acreditar que aqueles cursos todos vão mudar a sua vida e isso não é verdade. Por isso que na minha mentoria eu falo tanto de constância, eu acredito em acompanhamento. Eu acho muito bom você fazer imersão, mas você não pode viver de imersões. Você precisa ter um acompanhamento para mensurar a sua evolução. Se não é muita imersão, você com a sensação que está até evoluindo, mas sem medir. E aí quando você para e olha para a sua vida, eu falei, gente, daquele curso para cá, o que é que eu evoluí realmente? Se for sobre finanças, você tem que ter como medir essas finanças. Evoluiu? Melhorou o rendimento? Melhorou o faturamento? Você começou a investir? Aplicou o que você viu? Se não, para mim, na minha opinião, é uma perda de tempo. Se eu faço algo, eu invisto tempo e dinheiro e eu não tenho como medir a minha evolução, eu perdi tempo. Por isso que eu sou tão cuidadosa quando eu ou vou mentorar alguém, eu gosto de saber se ele já fez alguma imersão, em que nível ele está, até para a gente conseguir alinhar a expectativa, tá? E também saber com quanto conteúdo essa pessoa vem, porque às vezes ela tem tanto conteúdo que vai dificultar até a gente acessar essa mente para trazer, às vezes, o novo, trazer ali um padrão de execução, porque às vezes é muito conteúdo e pouca execução, é uma pessoa que está pouco acostumada a executar, ela gosta mais de receber. Então, na mentoria, eu entrego, mas tem um processo de execução que você vai ter que cumprir. Então, tudo isso a gente vai avaliar no processo. Então, eu gosto muito de saber de quem vem, como está essa mente dessa pessoa. E a mente com sobrecarga, ela tem dificuldade de caminhar. E outra causa também é a baixa estima. A baixa estima paralisa a gente. Boa tarde quem entrou, a Dilza linda, vizinha maravilhosa. Mai entrou, Mai Sabatino, prazer ter vocês aqui. Estamos falando hoje sobre as causas da procrastinação, né? Como vencer a procrastinação de uma maneira prática. Eu falei um pouco de mim, porque eu acho que todo mundo procrastina em alguma área. Eu procrastinei em quê? Tive meu bebê, fiquei muito tempo em casa, comprei um ring light maravilhoso, comprei microfone, fiz 4 lives e depois, gente, eu parei. Eu guardei o ring light ali por uns 8 meses e parei de fazer, porque na minha rotina eu achava que não cabia. Eu coloquei na minha mente que esse terceiro bebê era para eu ser uma mãe diferente. Eu comecei a acreditar que para ser uma mãe melhor eu tinha que não estar aqui, eu tinha que estar só em casa. Olha como a mente da gente traz, né?
essa culpa. Eu tinha uma culpa das gestações anteriores, porque eu, como dentista, não tinha licença. E na terceira eu me coloquei no lugar que agora eu vou me perdoar. Olha como são as coisas. E aí eu começava e parava porque eu tinha um bebê, e aí eu ia justificando e ia adiando. Então, sempre, gente, a natureza é emocional. No meu caso, era uma culpa na gestação há 16 anos atrás, que eu queria resolver com a gestação recente, e o ring light ficou guardado muito tempo, então atrasou o meu faturamento, atrasou minha criação de produtos, atrasou eu estar ali aqui fazendo conexão e servindo pessoas, atrasou por uma questão emocional. E aí você vai ver e vai avaliar por que você tem adiado. Sempre é uma questão emocional. Eu comprei esse ring light em abril do ano passado. E estou usando ele, gente, tem o quê? Usando de maneira ativa, tem mais ou menos 5 semanas. Ele ficou no armário porque eu queria ser uma boa mãe. Olha que coisa, né? E aí me atrasou bastante, mas estamos aqui, eu tomei consciência, tive uma pessoa que me ajudou a entender isso. Eu já me perdoei, Deus já me perdoou, eu sou mãe, mas eu quero ser ativa também, eu quero trabalhar, eu quero faturar e eu acho que vocês querem também isso aí, né? Então as causas da procrastinação são várias. Procrastinação não é preguiça, tem emoção envolvida. Então sempre se perdoe, eu não sou preguiçosa, tem alguma emoção envolvida. A mentoria ajuda nisso também, a trazer essa emoção à tona, tá bom? No meu caso era culpa, por isso que eu criei o método, porque eu mergulhei no autoconhecimento para entender por que eu estava adiando meus projetos. E aí quando eu comecei a entender, eu fui trazendo uma constância na minha vida e depois criei um método para ajudar mulheres que vivem realmente algo parecido. E como é sutil, é muito sutil a procrastinação e a emoção errada, é muito sutil. E outra coisa agora, eu quero que vocês falem para mim, eu vou falar para vocês novamente, né? Como tomar o controle dessa rotina. A gente já entendeu aqui a emoção errada, por que às vezes eu entro nesse ciclo, medo de errar, expectativa de perfeição, falta de clareza, sobrecarga mental, baixa estima. O meu caso era medo de errar como mãe novamente, né? O meu caso era o medo de errar como mãe novamente, o medo de ser ausente, e aí eu ficava em casa para me sentir uma mãe participativa, presente. Agora, como é que a gente toma o controle da rotina? Como eu falei com você, eu mergulhei muito em autoconhecimento para entender por que eu estava adiando e meu filho já estava ficando grandinho, 1 ano e meio, ainda nessa ideia que ele era um bebê que precisava de mim. E aí foi num autoconhecimento que eu comecei a entender e vim para aqui, criei o método me ajudou a trazer uma disciplina real para a minha vida e hoje eu passo isso para outras mulheres. Mas como é que a gente toma clareza e controle da rotina? Então assim, a gente tem que ter no passo 1, anotem aí, clareza antes da ação. Você não consegue manter o que você não sabe se você quer, né? Então, assim, digital para mim hoje é claro, é o que eu quero. E quando eu montei as lives de segunda-feira, na certeza que é o que eu quero e que eu preciso ter constância no que eu quero. Então, segunda-feira, feriado ou não, segunda-feira vai ser feriado, eu estarei aqui porque eu já sei que é o que eu quero. Então, vocês têm que hoje trazer à tona o que é que você quer. Você sabendo o que você quer, isso vai trazer clareza e você vai ter clareza para agir. Então, o passo 1 de você controlar a sua rotina é clareza para você agir. Por que que você quer o que você quer? E aí você vai listar 3 tarefas todo dia que você vai fazer que vão te levar para esse lugar que você quer. Por exemplo, para mim, o que é que me leva para onde eu quero? Estar aqui numa live me leva para onde eu quero. Fazer live toda segunda me leva para onde eu quero. Estar nos stories todo dia me leva para onde eu quero. Então, são tarefas que eu tenho que fazer independente da motivação. Essas ações me levam para onde eu quero. Eu não sei o que é que vocês querem, mas vocês vão ter que anotar o que é que vocês querem e anotar pelo menos 3 ações que te levam para esse lugar. E essas ações você vai executar independente da sua vontade ou motivação. Vocês estão entendendo? Então, é essa clareza que é individual, que vocês vão ter que anotar. Então, eu quero isso. Eu quero ter organização das minhas finanças. Que tarefas eu tenho que ter todo dia para organizar minhas finanças? Eu tenho que olhar minhas finanças todo dia. Eu tenho que buscar uma renda extra todo dia. Eu tenho que fazer uma venda todo dia. E aí você vai ter que todo dia se jogar naquela ação para você fazer acontecer. Independente da sua motivação. Isso é o passo 1 para você controlar a sua rotina. Outra coisa que eu acho importante, o passo 2,
Tudo que for rapidinho de fazer, por exemplo, fazer a cama, lavar o cabelo, fazer uma make, não adie, poxa, eu tenho que fazer. Por exemplo, eu tenho que fazer, chegar em casa, eu tenho que organizar o meu armário. E isso dura, a depender do seu armário, 2, 3, 10 minutos. Se você sabe que tem que fazer, gente, faz logo. Não deixa chegar o feriadão da Páscoa para organizar a casa. Se é uma coisa rápida, não negocie. Faça logo, vai te ajudar muito a não adiar. É uma coisa simples, mas que na sua mente você já vai entender que você consegue fazer o que você acorda com você. E aí você vai entender que você é digna de confiança, tá bom? Outra coisa que é importante, não precisa lotar uma agenda. A partir de amanhã eu sou aquela pessoa que tudo que eu faço eu cumpro. Não comece lotando a sua agenda. Eleja 2, 3 prioridades para aquela área que você sabe que procrastina mais. Qual é a área que você procrastina mais? É a atividade física? É a organização das finanças, do quarto, da cama, da vida? Onde é? Sempre tem alguma área que a gente procrastina mais. Eleja essa área e tome as ações, 2, 3 ações nessa área. E organize uma agenda voltada para essa área. Não dá para ser tudo. Se colocar tudo e lotar a agenda, a chance de você declinar é muito grande. Então, escolha uma área. Uma seguidora colocou aqui, Karine, a área que eu mais procrastino é finanças e organização. E finanças inclui organização, né? Então, o que é que você mais adia? Organizar documento, é tudo num lugar separado, as minhas coisas eu não digitalizo, é tudo em papel. Então, assim, eu vou eleger a partir de hoje que eu serei uma mulher mais organizada e comece a montar uma agenda que te favoreça nessa área. Se for tudo, pessoal, é mais difícil, viu? E trate uma coisa que eu acho muito importante, trate a procrastinação como um sinal e não como um fracasso. Então, quando acontecer, por que eu estou procrastinando? Ali para você vai ser um alerta a partir de agora. Não vai ser um sinal que você não dá conta, é um sinal de alerta que você vai agora investigar por que eu procrastino nessa área. Porque todos nós temos uma área que a gente adia mais. E aí vai ser um sinal de alerta. Então, lide de uma forma diferente com a procrastinação. Não lide como um fracasso, que você é um fracasso. Mas que é um sinal de alerta para você conseguir resolver. E vai conseguir. Se der atenção, você vai conseguir. E outra coisa importante que eu acho para você tomar posse da sua rotina, cria alguns gatilhos físicos. Por exemplo, isso eu faço muito. Eu gosto de post-it, tá? Aqui no meu computador mesmo, ó, tem 2 post-its. Um é um versículo que eu coloco, que eu leio todos os dias. Tudo é possível aquele que crê. Isso é um gatilho físico, tá? E outra aqui são as metas do mês, as metas mais ousadas. Aqui, gente, é um gatilho físico. Quando eu olho para mim, ele me coloca, esses gatilhos aqui, eles me colocam num eixo. E funciona. Porque eu leio, eu tô trabalhando, eu tô sempre lendo aqui. Então, post-it, eu amo post-it, é um gatilho físico. Uma coisa que é um gatilho físico também que ajuda, você vai amanhã pra academia, separa essa roupa hoje, deixa ela numa posição que você consiga enxergar. Se você vai trabalhar amanhã e você quer agora estar bem vestida, bem arrumada, separe essa roupa com intencionalidade no dia anterior. Tudo isso é um gatilho que você manda pra mente que você tem o controle da sua rotina. Que você não está de maneira aleatória, você está se preparando e é você que é o protagonista. Então, eu gosto do post-it, isso aqui pode ser um post-it se você quiser, por exemplo, fazer um desafio com você. Karine, eu quero vencer o açúcar por 30 dias, um exemplo. Você coloca um post-it cada dia vencido, isso é um gatilho poderoso, post-it, eu adoro. E uma roupa de treino, um tênis para você conseguir fazer uma atividade nova. Tudo isso são gatilhos físicos que ajudam sua mente a entender que você é quem comanda, tá? A sua rotina. E eu quero que vocês me digam agora, desses gatilhos que eu passei aqui, qual desses fez mais sentido para você? Me fale. Eu passei aqui alguns passos para você entender que você pode tomar o controle da sua rotina. Um foi clareza para agir. O segundo foi, se for uma coisa rápida, faça logo. Planejamento visual e leve. O que é isso? É você conseguir ver que a sua agenda precisa estar lotada para ela ser uma agenda que ela funciona. Outro que eu falei aqui foi o sinal, é que a procrastinação não é um sinal de fracasso, mas é um sinal que você pode mudar. E o post-it, né, ou a roupa de treino, que é um gatilho físico. Qual aqui para vocês faz mais sentido? Para mim é o post-it. Post-it é uma mensagem que eu mando para mim, que eu lembro
o tempo inteiro do que eu posso, do que eu acordei comigo. Para vocês, digite aí, Adilza, qual foi desses aqui que eu falei que fez mais sentido para você, né? Eu coloquei aqui, gente, como tomar controle da rotina, dei 5 passos. O 1 foi clareza antes de agir, o 2 foi a regra de 2 minutos, se for rápido, faça logo. O 3 foi montar uma agenda mais leve. O 4 foi tratar a procrastinação como um sinal e não como um fracasso. E o 5º foi gatilhos físicos de ação. Qual faz mais sentido? Digita para mim aí, Adilza, Mari. Para mim, carinho, o que faz mais sentido são os gatilhos físicos. Post-it, eu amo, eu me mando recado para tudo. E ali quando eu leio, eu consigo me dar mais um poder para agir, tá? Gente, e aí? Vão digitar? Me fale. Eu gosto muito do post-it, recomendo, viu? Outra coisa que é importante é você decidir, tá? Eu sei que procrastinar, muita gente está falando desse conteúdo, mas aí nada vai substituir. O gatilho físico, Mário, também, gosto muito e uso muito. Nada vai substituir, pessoal, o seu poder de decisão, tá? Nada vai substituir. Eu vou falar aqui, mas o seu poder de decisão... Tem uma aluna que estava aqui, a Andreia, ela já é aluna da mentoria, vamos começar semana que vem, já assinou o contrato, e ela tem várias coisas que ela quer ajustar. Mas por mais que eu entregue, ela vai ter que decidir. Vocês entendem? Então, assim, nada substitui a sua decisão. Então, hoje, decidam. Dani também, gatilho físico, eu gosto muito. Uma pessoa digitou aqui, ó, Ruio, deu sentido sim um apoio para o emagrecimento, melhorar minha mentalidade através da alimentação e do gatilho físico. O gatilho físico é muito bom. Eu gosto muito, no meu computador eu uso bastante, tá? Então, gente, essa é a ideia da live. Se você desejar o meu acompanhamento para vencer a procrastinação, reorganizar a sua rotina e se tornar uma pessoa constante, digita no meu direct a palavra ação, que eu vou te explicar como funciona a mentoria e disciplinas, tá? Você vai ter que decidir ter uma nova vida e eu vou te acompanhar. Então, se faz sentido para você o meu acompanhamento, a Dani ou Mai falou aqui, Mari, a regra 2 minutos também funciona. Perfeito. Fazer na hora que pensou. E aqui, recapitulando, gente, se faz sentido para você o meu acompanhamento, você criar uma nova rotina para você vencer a procrastinação, se faz sentido para você ser uma pessoa mais disciplinada, digita no direct a palavra ação, que eu vou te explicar com detalhes como funciona a mentoria Disciplinas, tá vendo? E vai ser muito bom ter você como minha aluna, vamos crescer muito juntas. Eu quero agradecer a audiência. Alguém botou aparecer tudo junto, mas físico, tenho energia. Porém, eu era gordinha, agora estou menos gordinha. Acho que foi isso. A gente sempre pode melhorar, tá? Então, um prazer estar aqui com você. Essa live foi surpresa, eu não programei. Ontem uma seguidora falou, pensei em fazer. Ela disse que queria esse tema, a gente aqui trouxe esse tema. A gente aqui tem buscado no nosso perfil servir muito para que a gente consiga ter seguidores engajados e que cresçam juntamente com a gente. É um prazer ter você aqui meio-dia. Se você está aqui meio-dia, numa quarta-feira, você já decidiu que você quer mudança, tá? Quem quiser o meu acompanhamento, saber mais sobre a mentoria e disciplinas, vai no direct, digite ação, que eu vou te chamar agora e te explicar como é que funciona, tá bom? Um beijo grande.